título da lição e verso. Ok, de novo, vamos lá, quem me ajuda, título da lição e verso. Obrigado. Verso. Perfeito. Antes da gente entrar propriamente no tema do verso e no tema geral da lição, vamos aos objetivos. O que a gente tinha para essa semana enquanto aprendizado, enquanto sentimento e prática a partir do estudo da lição. Qual era o nosso objetivo de aprendizado? O que a gente tinha para aprender durante o estudo da lição dessa semana? Quem tiver com a lição completa, lá no final tem o auxiliar. Vai lá. Então, o objetivo central da lição dessa semana é descobrir qual é o método, qual é a metodologia, qual é o percurso traçado por Deus para que nós consigamos escapar ou fugir do mundanismo. Okay? Esse é o objetivo central da lição dessa semana. Ela vai abordar uma série de temas, mas todos eles devem estar linkados por essa pergunta. Qual é o método de Deus para escaparmos do mundanismo? Qual é o sentimento que deveria resultar da gente descobrir esse método? A libertação do mundanismo mediante a renovação espiritual. Portanto, o nosso objetivo, o nosso alvo de sentimento ou de mudança interna, motivação interna, é a libertação do mundanismo, ou sentir isso, perceber que já não somos mais coordenados, dirigidos ou dominados por essa forma de ser, essa forma mundanista de ser. E aí a gente precisa descobrir o que é mundanismo para depois entender qual é o sentimento de fato que deveria resultar disso. Qual é a prática? Desenvolver um novo foco pessoal a fim de estimular o retorno ao mundanismo. Ok? Então, a prática é a partir do momento em que você sente que o mundanismo já não te domina, a gente não pode deixar espaços vazios para aquilo que se perde. E esse é um dos grandes segredos da mudança. Se você tenta mudar para alguma direção e essa mudança, de alguma forma, resulta em vazios, esses vazios serão preenchidos por alguma coisa. Então, o objetivo de prática para essa semana é para onde eu direciono o meu foco para preencher o vazio deixado pelas coisas que eu deixei para trás. Essa é a grande questão prática no final da lição. Portanto, na metodologia ou no método de Deus, isso deverá estar contemplado. Como é que eu substituo isso? Voltando ao início da lição e ao verso e à proposta do título da lição, a proposta do título para essa semana, seguindo a sequência do que a gente vem estudando, é fugir do mundanismo. A primeira pergunta é o que é esse tal mundanismo? E esse é um termo bastante subjetivo, porque ele pode assumir vários matizes diferentes de acordo com a perspectiva de cada pessoa. Mas há um matiz bíblico para essa palavra, ou um olhar bíblico para essa palavra, que é imprescindível que a gente tenha isso como unidade de pensamento, independente das aplicações que você queira fazer da palavra. Mas há um ponto central que esse percorre pela Bíblia, perpassa a Bíblia. Essa estrutura chamada mundanismo tem a ver com duas questões. Questão número 1, o que é mundanismo? É a substituição da centralidade da dependência do ser humano em Deus pela centralidade da dependência do ser humano de qualquer outra coisa. Essa é a primeira essência dessa palavra. Então, quando se fala em mundanismo, o ponto central, o ponto fulcral dessa palavra tem a ver com a substituição de Deus por qualquer outra coisa nesta relação de dependência. Essa é a primeira situação importante para a gente entender, ok? Essa é a primeira situação importante para a gente entender. A segunda situação importante para entender dessa palavra é a consequência desta substituição. Então, quando se fala mundanismo, nós estamos olhando para esses dois aspectos. A causa e o efeito deste fenômeno.
Então, quando eu substituo Deus por qualquer outra coisa, a relação de dependência se quebrou e vai surgir a partir daí ou uma nova dependência ou uma falsa autossuficiência. Não importa como você olha, o resultado é o mesmo. Falsa dependência ou autossuficiência resultarão no mesmo lugar. Sempre resultarão no mesmo lugar. Dentro desse contexto, o que vai ocorrer como efeito colateral? Dano colateral da substituição de Deus. O dano colateral da substituição de Deus é que você vai começar a construir elementos, construir coisas que de alguma maneira tentem suprir esse vazio. E essas coisas vão tentar suprir esse vazio com elementos que vêm na carona dessa substituição da dependência. Então, por exemplo, se eu dependia de Deus e cortei esse vínculo, e esse vínculo me levou a um programa de ou autossuficiência ou nova dependência, ao cortar esse vínculo e buscar um desses dois elementos, surgirão consequências. Bom, se eu substituir por uma nova dependência, qual é a consequência? A Bíblia trata essa consequência com uma palavra: escravidão. Então, toda vez que eu troco a dependência de Deus por qualquer outro tipo de dependência, esta nova dependência é escravidão. Por quê? Porque não há nenhum outro ser no universo que permita o livre-arbítrio. O único ser no universo capaz de permitir plenamente o livre-arbítrio é Deus. Qualquer outro ser no universo é uma criatura, e qualquer criatura sempre será autoritária se a ela for concedido o desenho da regência geral de alguma coisa. Só pode permitir livre-arbítrio uma criatura que dependa de Deus. Uma criatura que não dependa de Deus, sempre, em qualquer circunstância, em maior ou menor grau, escravizará alguém com a sua própria tese, com a sua própria opinião. Portanto, a consequência direta desse corte de Deus, dependência de Deus, para uma dependência de qualquer outro ser que não Deus, gerará escravidão. É dano colateral direto, primário, não tem saída. A segunda consequência, que é um embuste dessa primeira, ou um disfarce dessa primeira, é a autossuficiência, ou a pseudo-autossuficiência. E por que pseudo-autossuficiência? Porque não existe nenhuma criatura autossuficiente no universo. Todas as criaturas existentes no universo só estão vivas por causa de Deus. E se só estão vivas por causa dele, e não são, portanto, autossuficientes, a sensação de autossuficiência do descolar de Deus e não buscar uma nova dependência é um embuste, porque na realidade já tem uma nova dependência, que é a minha ideia. Portanto, eu continuo escravo, eu só mudei de quem eu sou escravo. Ou eu serei escravo de alguém, ou de mim mesmo. E, portanto, não tem saída também. Ou eu sou escravo de mim mesmo, ou sou escravo de alguém. Ou eu tenho uma dependência de alguém por escravidão, ou eu tenho uma falsa autossuficiência achando que a vida é minha. E, na realidade, não é. E, portanto, eu sou escravo de uma ideia. Escravo da minha ideia. E essa escravidão da minha ideia cria esse elemento de falsificação de autossuficiência. Então, quando se fala em mundanismo, esta é a essência do modelo. Todo o restante que orbita isso, já deu problema, todo o restante que orbita isso são detalhes ou elementos que eu pego para sustentar essas teses, ou da escravidão ou da autossuficiência, ou da falsa dependência ou da falsa autossuficiência. Tanto faz qual seja o elemento. Pode ser um cargo, pode ser dinheiro, pode ser um bem, pode ser uma habilidade que você tenha, pode ser uma ideia que você tem que os outros não tiveram. Não importa qual seja o ponto que você usou para sustentar essa tese da autossuficiência ou da dependência falsa, esse ponto que você pegar se torna, a partir daí, a sustentação da sua tese, e, portanto, se torna o seu Deus. Porque você tirou um Deus e pôs outro no lugar. Você tirou uma divindade e pôs outra, entre aspas, no lugar. Na carona disso vem o conceito de idolatria.
que está presente no primeiro dos 10 mandamentos, bem explicitamente, no primeiro e no segundo dos 10 mandamentos. São Francisco? Não é uma provocação, mas é fugindo. Deus fala, Salomão pediu a Deus sabedoria, porque ele era jovem, não sabia como governar o povo. Então Deus achou muito interessante o pedido de Salomão. E falou, eu vou te conceder. E como você não pediu riqueza, nem uma vida longa, nem se sobressair sobre seus inimigos, eu vou te dar também riquezas. E ele deu. Mas o nosso conceito é o seguinte: eu sou cristão, e aí eu vejo outras pessoas, às vezes, mal vestidas ou o quê, eu falo, isso aí é um mundano. De acordo com o meu coração, porque lá em Ezequiel fala no meu coração, eu não estou julgando as pessoas. Então, ontem me fizeram essa pergunta, coincidentemente, de uma outra forma, por um outro texto, mas me fizeram a mesma pergunta ontem à noite. Me fizeram uma pergunta a partir de um texto que está em Lucas, capítulo 7, verso 23, se a minha memória não me trair. Alguém acha o texto aí? Lucas 7, 23, ou Mateus, capítulo 11, verso 6, se a minha memória também não está me traindo depois. É isso mesmo? Então, vamos lá. Se alguém achar aí, por favor, leia para mim. Lucas 7, 23 ou Mateus 11, verso 6. Acho que são esses dois textos aí. O 7, 23 é certeza. O 11, 6 é que eu não tenho. Então, em algumas outras Bíblias você vai encontrar esse texto traduzido assim: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Alguém tem essa tradução aí? Ok. Então, ou não achar em mim pedra de tropeço, ou obstáculo de tropeço, ou não se escandalizar em mim. Esse texto tem a ver com João Batista. João Batista estava preso há algum tempo, e aí ele começa a pensar na sua mente: será que eu estou preso por consequência de coisas que eu fiz? Será que eu acreditei em alguma coisa que não era verdadeira? Será que eu antecipei um Messias que talvez não fosse? Essas dúvidas começam a se aninhar no tempo de prisão. Por quê? Porque todos os discípulos de João Batista foram entregues a um terceiro, que apareceu do nada, e João Batista vira e diz: sigam a ele. E eles seguiram. João Batista mandou. Alguns amigos de João Batista mais próximos, apesar de ele mandar seguir o mestre, ainda visitavam João Batista. E ele foi preso e continuaram visitando na prisão. Chega uma hora que João Batista pede o quê? Vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo o Messias, aquele que estava prometido, ou se ainda virá outro. O que estava atrás dessa pergunta? Um ponto de interrogação de: será que eu avancei o sinal? O que estava na cabeça de João Batista é a sua pergunta. Eu fiz tudo certinho e estou preso. Preparei o caminho para aquele que era o Messias, porque essa era a minha missão, instruída a mim desde que eu nasci. E a consequência de eu ter preparado o caminho do Messias é eu estar preso? Tem alguma coisa que não bate. É a sua pergunta posta em cena. Deus prometeu prosperidade e salvação humana para aquele que o serve? Essa é a pergunta que está ancorada na razão da pergunta de João Batista. Portanto, quando Jesus responde essa frasezinha: bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza, ou em mim não acha pedra de tropeço, qual é a essência do que Jesus pôs nessa bem-aventurança? Está nos 2 versos anteriores. Então, já que você está com a Bíblia aberta, já lê os 2 versos anteriores para mim. Percebe? Os discípulos de João chegaram para Jesus e perguntaram: és tu o que havia de vir ou ainda virá outro? Qual é a resposta de Jesus? Nenhuma. Ele fez o quê? Naquela mesma hora ele faz o quê? Curou. Curou quem? E aí vem uma listinha. Então, Jesus lhes respondeu: ide e
Por que Jesus responde assim? Isso estava profetizado sobre o Messias. Qual foi a pergunta de João? És tu que havia de vir ou virá outro? Jesus responde com o quê? Com o cumprimento da profecia. Ele cumpre a profecia a céu aberto na frente daqueles sujeitos e manda o texto da profecia de volta para João. Mas ele manda com um recadinho a mais. Qual é esse recadinho a mais? Não se envergonhe do Evangelho. Ou seja, você está preso não por culpa sua. Você está preso porque o Evangelho fez efeito. E o Evangelho que não salva, traz trevas. O Evangelho que não converte, endurece. Portanto, a tua prisão é resultado do meu primeiro sermão. Vocês lembram como foi o primeiro sermão de Jesus? É um clássico, Mateus 5. O que está lá? Começa com o quê? Bem-aventuranças. Todas elas são muito interessantes, mas me interessam sempre as últimas. Você tem 3, 7 bem-aventuranças, e aí vem 2 no final. Lembram das 2 do final? Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos. E se isso não for suficiente, bem-aventurados sois quando vos injuriarem. Entenderam o desenho? Isso é a resposta da sua pergunta. Ou seja, quando eu observo o mundo, prosperidade não tem nada a ver, na leitura humana, com bênçãos de Deus. Ela até pode ser resultado da bênção de Deus, mas só saberá disso quem? Quem recebeu, não quem olhou. Quem olhou não tem a perspectiva do lado de dentro do ser humano para saber se aquela benesse é competência negocial e sorte, entre aspas a palavra sorte, ou se é bênção de Deus. Apenas se sabe que se tem algo. Como o inverso é igualmente verdadeiro. Dificuldades, pobreza ou prisão não é atestado de afastamento de Deus. Como doenças também não são, como desgraças também não são. Haja visto um sujeito chamado Jó. Portanto, o que Deus prometeu é salvação do pecado. Isso é atestado de bênção de Deus. Ou seja, uma vida cristã, uma vida de devoção, uma vida de altruísmo, isso é atestado de que Deus, de alguma forma, atua ali. Por quê? Porque não há altruísmo sem Deus. Todo ser humano é egoísta desde que nasceu. Não há vida devocional genuína sem Deus, ela para em algum momento do caminho. Não há rendimento do sujeito à missão sem Deus. Isso para em algum momento do caminho. Portanto, isso sim é atestado de que Deus está com alguém. E é isso que Jesus respondeu para João. Em parte, isso é a essência dos títulos que vocês viram na lição dessa semana. Dá uma olhadinha aos títulos que aí vocês vão entender o processo. A lição começa com uma proposta geral, que é fugindo do mundanismo, e traz um texto. Um texto que é o centro da atenção da lição. E esse texto curiosamente, traz essa referência. De nada aproveitar-se-ão as riquezas na ocasião do quê? Da ira. Por uma razão, tudo vai ser queimado no fogo. A única coisa que subsistirá à ira de Deus é o sujeito. Aquilo que Deus criou para ser livre, o ser humano. Todo o resto será destruído. Portanto, qualquer coisa que eu faça com todo esse resto, tem que sempre ter 2 focos. Foco número 1, a missão. A razão pela qual estamos no mundo. Foco número 2, a gratidão pelo que Deus faz por mim a cada dia. Se o que eu tenho tem esses 2 focos, eu estou protegido disto que o verso relata. Porque isso produz justiça. Portanto, não é pecado desfrutar do que Deus te concedeu. Pecado é centrar sua vida nisso, no desfrute. Primeiro eu centro a vida na missão, e enquanto missão eu desfruto do que Deus me concede. Aí eu mantenho o foco. Se eu inverter esse foco,
em pouquíssimo tempo a missão vai embora. E aí só fica a corrida para a gestão do cotidiano e, na consequência, o desfrute. Esse é o perigo relatado pelo texto de Provérbios. Na carona desse texto, ele pontua aquilo que é importante, a justiça. Por que justiça é importante? Se você lembrar, no meio das bem-aventuranças, no centro delas, a bem-aventurança mais alta é aquele que tem fome e sede de justiça. Tem 3 iniciais, 3 finais e uma no centro. Essa do centro é fome e sede de justiça. É o ápice do modelo. Curiosamente, é o mesmo que Salomão retrata. A justiça é o que sobrará na ira, porque é essa que te livra da morte. A pergunta é, o que é justiça? A gente tem uma tendência de responder que justiça é fazer justiça, ou que se cumpra aquilo que de forma justa está determinado. Não, justiça não é isso. Na Bíblia, justiça é uma pessoa, não é uma ação. Se você lembrar disso, João, capítulo 14 e 15, retratam o último sermão de Jesus. E naquele sermão, Jesus diz que vai vir alguém. Curiosamente, esse alguém que viria é a lição de quinta-feira. Espírito Santo. Quando Jesus fala da vinda do Espírito Santo, ele pontua 3 ações do Espírito: pecado, justiça e juízo. Quando ele fala da justiça, nesse trinômio da ação do Espírito Santo, ele dá uma razão pela qual justiça é uma das ações do Espírito Santo. Lembra? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado ele dá uma razão, mas quando ele fala da justiça, ele dá uma razão precisa. Qual é a razão? Eu não estarei mais. Eu não serei mais visto. Eu não estarei aqui. Eu estou indo embora. Portanto, está indo embora o quê? A justiça. Justiça é amor, misericórdia. É uma faceta do amor. É uma moeda. Cara, justiça. Coroa, amor. A justiça também não traz, Coroa, misericórdia, desculpa. A moeda é amor. também não traz a morte. Justiça traz justiça. A morte é consequência de uma escolha. Então, a justiça livra da morte. Quando a justiça está onde? Em mim. Se a justiça não estiver em mim, o que está em mim? O inverso da justiça, o pecado. E o pecado traz morte. Portanto, a justiça em mim livra da morte. Por isso, Paulo responde isso de forma precisa. Já não sou eu quem vive, justiça vive em mim. Cristo vive em mim. Justiça é uma pessoa. Portanto, quando o Espírito Santo começa a atuação dele, a primeira atuação do Espírito é mostrar quem eu sou. E ele diz, você é pecado. Mas existe para você, disponível, justiça. Se você aceitar justiça, juízo é festa. Se você rejeitar justiça, juízo é morte. O salário do pecado é a morte, não o da justiça. O salário da justiça é vida, mas o do pecado é morte. Portanto, está posto um binômio na tua frente. Pecado, que é o que você é, justiça, que é o que Cristo é. Aceite a justiça, pecado se esvai. Rejeita a justiça, pecado persiste e o juízo virá. Se houver justiça, salvação. Se houver pecado, condenação. Simples assim. O que me encanta na Bíblia, o que me deixa assim, extasiado ao olhar para a Bíblia, é a inteireza dos fenômenos bíblicos. Não importa se a gente está lendo Gênesis ou Apocalipse, Deuteronômio ou Mateus. O conceito bíblico é o mesmo do começo ao fim. Ou seja, numa brincadeira de 2, 3 perguntas, a gente varre a Bíblia inteira e as respostas são sempre as mesmas. Portanto, é muito mais simples do que a gente imagina a questão. A questão é, eu estou disposto a aceitar ser dependente de Cristo? Eu reconheço que eu não existo sem Ele? É simples assim. E é exatamente porque é simples assim é que se torna difícil.
Porque a gente quer as respostas mais complicadas. A gente quer o caminho mais longo. Porque o caminho mais longo, de alguma maneira, nos alimenta o ego pueril de que talvez eu não seja tão pecado assim quanto o Espírito diz. E aí que começa a confusão. Eu não quero resolver essa crise. Aí eu preciso do psicólogo lá para resolver. A proposta de Deus é, eu estou aqui, eu resolvo a crise. Aceita o processo pela forma mais simples e eu resolvo a crise. A gente adentra um turbilhão de não aceitar o processo, e aí chega uma hora que a gente se perde. Aí, de fato, eu vou precisar do psicólogo mesmo. Não porque eu precisasse dele no início do processo, mas porque eu deixei esticar o prazo a tal nível que agora eu me perdi. Eu preciso de alguém que me pegue na mão e me provoque para eu voltar pelo menos para a beira do caminho para saber, entra no caminho agora e segue a vida. Aí, nesse sentido, um psicólogo cristão pode ajudar bastante. A mesma coisa acontece na área médica. Há momentos em que a gente deixa a vida levar a tal nível que você vai precisar de uma intervenção. Seja ela por culpa própria, seja ela pela contingência do entorno. Há contingências que nos levam a fenômenos de doença, mas há atitudes pessoais que também nos levam para lá. Os elementos psicossomáticos que podem me levar para doenças reais, no sentido biológico direto, ou doenças também fisiológicas, como a depressão. Depressão significa que alguém se afastou de Deus? Não necessariamente. Pode ser simplesmente um desequilíbrio bioquímico por uma crise. Teve um enorme problema que aconteceu e esse problema não foi digerido de alguma forma porque impactou emocionalmente e desequilibrou tudo. E isso vai afundando, afundando, afundando e transforma num processo bioquímico que vai precisar de uma intervenção. Uma vez saído e reequilibrado, aí eu posso voltar a andar sozinho, mas eu vou precisar de ajuda. Essas são as estruturas colaterais do pecado em nós. Portanto, voltando à sua pergunta, não dá para eu olhar para alguém na desgraça em que esteja e dizer, está ali por culpa própria. Não é necessariamente assim. Seja nessas situações internas que eu descrevi, seja nas externas que motivaram a pergunta que o senhor provocou. Portanto, qual é o meu papel como cristão? É toda vez que eu olho para isso, do lado de fora, imaginar que caminho eu estou adotando para olhar e que caminho eu estou adotando para mim mesmo, frente àquilo que eu já sei que é a verdade. E se o outro está assim, a pergunta é, qual é a minha missão? E não qual é a minha condenação. Porque talvez o outro esteja assim e esteja com Deus, e eu esteja de outro jeito e sem Deus. E, portanto, toda vez que eu vejo isso, a pergunta deveria ser feita ao contrário. Será que ele está assim, mas está com Deus, ou eu estou assim e estou sem Deus? Essa é a pergunta correta a ser feita. Aí eu estou contrastando os elementos a partir de um paradigma correto. Aí não entra a sabedoria do homem, que diz que é loucura para Deus. Sim. Salomão deixou a sabedoria Sim. Também. Também. para a sabedoria da riqueza, que Deus deu para ele também. Também. Então Satanás não pode chegar lá. Você é muito sábio, não precisa ser de Deus. Você tem indústria, você faz isso, Na realidade, essa também é um equívoco de leitura. Salomão não abandona Deus por causa das riquezas. Isso é um equívoco. Salomão abandonou Deus por causa de outras coisas. A primeira coisa que fez Salomão abandonar a Deus foi a percepção da sua competência. Aqui está o problema. Lembra quando eu coloquei a questão do mundanismo? A questão do mundanismo é, em primeiro lugar, o cortar Deus. Ou por uma sensação de dependência de outra coisa, ou por uma sensação de autossuficiência. Aqui está o pecado de Salomão, autossuficiência. Quando Salomão começa a acreditar na sua competência, aqui começa a derrocada dele. Ele começa a tomar decisões que não estão baseadas na condução do Espírito Santo. Estão baseadas na sua capacidade estratégica e lógica. Isso é muito fácil de você misturar, porque o cérebro é um só. Não tem dois. Okay? Então, neste contexto, Salomão se perde. E a hora que ele começa a tomar decisões estratégicas de convênio com as nações vizinhas pelo paradigma errado, ali ele escorrega e daí não tem mais volta. Aí é uma sedição atrás de outra, daqui a pouco some tudo. Tá? Por isso que ele vai chegar no fim e falar, tudo era vaidade. Mas a hora que você olha o que ele chama de vaidade, ele não está falando de riqueza.
Ele está falando disso aqui. Para ele, vaidade estava aqui. A sabedoria que ele recebeu de Deus se tornou dele, em algum momento. Deixou de ser uma pessoa e passou a ser o quê? Ele mesmo. Trocou a pessoa. Uhum. Sim. Em todos os desenhos da loucura. Sim. Você me fez lembrar do ditado clássico, né? De médico e de louco, todo mundo tem um. Por quê? Eu gosto dos ditados porque as pessoas nunca pensam no porquê, só repetem os ditados. Tá? O Elmer sabe por quê. Todo médico é treinado para ser quem? Um salvador de vidas ou Deus, a partir do currículo clássico da medicina? Se eu olhar a perspectiva da missão, salvador do mundo. Mas se eu olhar o currículo, ele é treinado para ser Deus. No currículo clássico, ele é treinado para ser Deus. As brincadeiras à parte, eu estou falando de quem o leciona, não de quem o executa. O ditado vem daí. Não é da coisa popular de que as pessoas saibam um pouquinho de medicina e adentrem a medicina. Também isso acontece. Mas a questão por trás dos ditados é um pouco maior. Por quê? O que cai na mão dele para decidir todos os dias e de qualquer outro médico é a vida de alguém. E você tem que arbitrar sobre ela às cegas. E aí não entendam que eu estou falando contra a ciência, muito pelo contrário. Às cegas no sentido de que a reação da atitude médica ela é do sujeito e não do médico. Nenhum paciente é igual ao outro. E reage igual ao outro. Isso é na área médica, é na área odontológica, é na área de enfermagem, é em qualquer área que mexa com esse negócio chamado ser humano. O problema é que ao longo do tempo há uma tendência de você reconhecer isso, de que você é o médico, ou de você não reconhecer isso e se tornar o Deus. Isso é a loucura. E por isso o ditado é interessante. Por que de médico e de louco todo mundo tem um pouco? Porque a loucura é isso, é quando eu acho que eu posso tudo. E crio a minha ilusão. No Evangelho é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Guardadas as brincadeiras disso, o problema do reconhecimento da autossuficiência ou da independência de Deus é que ela é loucura. Eu criei uma ilusão. E passo a viver essa fantasia e alimentar essa fantasia com coisas que a sustentem. Sejam elas riquezas, poder, conhecimento, qualquer coisa. Diga. Sim. Nada podeis fazer. É o texto da videira. Tem os ramos e tem o tronco, e tem a raiz. Uhum. Sim. Portanto, por que a lição começou a abordagem desses passos de fuga do mundanismo por relacionamento com Cristo? Você respondeu. Começa por aí. O relacionamento com Cristo me permite o contraste entre Ele e eu. Me permite a percepção da distância, o meu estado e o dele. E inclusive me permite ver por que Ele morreu, por minha causa. E isso me dá a condição correta, a dimensão correta de quem eu sou e de quem Ele é. Começa por aí. Posto isso, eu preciso saber o que Ele quer de mim. Qual foi a próxima lição? Na palavra. Onde está expressa a vontade de Deus para mim e onde está expressa a descrição de quem Deus é e de quem eu sou? Na palavra. Portanto, relacionamento com Cristo que não nasça do texto é falácia. É subjetividade.
é desvio de foco. Aliás, esse é um dos elementos bastante importantes na ação de Satanás no mundo. O lugar mais temerário para Satanás é a palavra de Deus, porque ela é precisa. Portanto, tudo que ele puder fazer, ou para minimizar, me afastar, desviar, ou errar o alvo na palavra de Deus, me levará a um falso relacionamento com Cristo e uma sensação equivocada de salvação. E, portanto, uma autossuficiência do Evangelho. Aqui está o problema. Se a gente reparar, as respostas de Jesus para Satanás na tentação foram sempre: está escrito. Por quê? Porque contra isso não há resposta possível contrária. Deus disse, está escrito. Acabou. Na carona disso, para onde a lição nos levou? Nos levou para o outro aspecto. Então, eu começo o relacionamento com Cristo, porque o amor de Cristo me constrange. Eu vou à sua palavra para entender quem Ele é e o que Ele espera de mim. E a partir daí eu começo um processo relacional com Deus, primeiro, para compreender a palavra, segundo, para perguntar para Ele o que o Senhor quer de mim. E terceiro, para dizer o que eu preciso dEle. Vida de oração. Comunhão. O relacionamento com Cristo não se dá face a face, se dá por um canal chamado oração, que deve estar ancorado na palavra de Deus, que me leva, em consequência, na resposta da oração, à sabedoria. Então, o que é essa sabedoria que vem para mim? Essa sabedoria é resultante do relacionamento com Cristo, do estudo profundo e contínuo da sua palavra, de uma vida de oração, que me permite a interação com Ele num campo que é metafísico e não físico, que resulta numa transformação interna que é a sabedoria. A ação direcionada pelo Espírito, que é a próxima lição, a de quinta-feira. Ou seja, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Através de quem? Da presença do Espírito. O outro consolador. O outro de mesma espécie. O outro igual a mim. O Paracletos do texto de João 15 que você leu. Portanto, a forma, o caminho para livrar-se do mundanismo, lembrando o que é mundanismo, okay? O caminho para livrar-se do mundanismo é relacionamento com Cristo, estudo contínuo e profundo da palavra, vida de oração, orai sem cessar, e o uso da resposta, a sabedoria, instruído pelo Espírito que vive em mim e que eu permiti se tornasse o Senhor da minha vida. Se isso acontece, eu voltei à relação de dependência e religuei. Se eu religuei a relação de dependência, o que eu pus no lugar do mundanismo? Deus. Voltei ao ponto de partida. Qual é a desgraça? A desgraça é que isso não é para sempre. Hoje. Não é para sempre. Portanto, isso tem que ser renovado quando? Todo santo dia quando eu abro os olhos e todo santo dia quando eu os vou fechar. Isso precisa ser renovado. Porque não há ato contínuo disso, porque o pecado ainda reside em nós. Portanto, todo dia pela manhã eu tenho que me levantar e lembrar que eu sou pecador. Sim. Eu pontuei nos 2 pontos só para a gente ter o ato de início, mas é ato contínuo, orar sem cessar. Dentro desse contexto, eu tenho que estar lembrando disso sempre. E sempre dependente dele. Uma desligada, pecado na sequência. Uma desligada, independência na sequência. Uma desligada, o mundanismo volta à sequência. A diferença é que se eu sei disso, o pecado não me domina, mas ele de vez em quando me faz escorregar. O pecado não rege a minha vida, mas de vez em quando me pega os laços e eu me arranho no caminho. Então, o que tem que se lembrar é que esse processo é para sempre no contexto da vida humana aqui na Terra. Ele acaba o dia que Cristo voltar. Aí seremos transformados, semelhantes a Ele outra vez na criação, e daí para frente é ato contínuo de paz, pureza e amor. Até lá é conflito. Conflito constante, batalha real. Se a gente entender isso, a gente entendeu o que é o método de Deus para escapar disso. Qual é o sentimento? O sentimento de que já fomos libertos no momento em que escolhemos Cristo. Mas não estamos completamente livres do pecado, mas libertos do seu domínio. Portanto, precisa ser alimentado esse processo. Qual é a prática?
alimentar o processo. A prática é fazer essas 5 coisinhas. Relacionamento com Cristo, estudo da palavra, vida de oração, uso da sabedoria que vem da palavra e da oração e permitir que o Espírito Santo reja a vida. Faz essas 5 coisinhas e a gente se mantém de pé. Isso é a justiça do verso áureo. Essa é a forma de se livrar disso. Que Deus nos abençoe, que essa seja a realidade nossa dia a dia, nesse crescimento espiritual até a vinda de Cristo. É o meu desejo para vocês, é o meu desejo para mim, até que Ele venha. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de ainda em tranquilidade e liberdade estudarmos a Tua Palavra e nos prepararmos para o encontro contigo na Tua vinda. Te agradecemos porque nos deste uma missão pela qual podemos contribuir para que outras pessoas cheguem ao mesmo conhecimento do Evangelho, o reconhecimento da dependência de Cristo e vivam a perspectiva da eternidade prometida. Dá, Senhor, que essa seja a nossa realidade e que, se possível, pela nossa proximidade contigo, possamos abreviar a Tua vinda cumprindo a missão e que, se isso for possível, ainda aconteça em nossa geração. É o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus, em nome dele que oramos. Amém.